Ninguém sabe de nada. Esse é o lema não oficial de Hollywood. E quando eu falo ninguém, eu tô incluindo também os estúdios, os executivos que ganham milhões por ano, os departamentos de marketing desses estúdios, algoritmos, ninguém sabe de nada. Por mais que a gente tente encontrar padrões ou pontos de certeza de que algo vai funcionar, a gente mesmo assim não consegue ter 100% de certeza no sucesso de algo ou de alguém. Tudo que a gente tem nessa indústria é apostas. E infelizmente apostas, elas vêm com riscos. E tem vários exemplos disso na indústria. O filme John Carter, por exemplo, tinha tudo para dar certo, porque eles tinham um orçamento altíssimo, uma audiência pré-existente, um estúdio por trás do filme, e mesmo assim foi um fracasso tão grande que a Disney demitiu praticamente todo mundo envolvido com o filme. Blade Runner fracassou grandiosamente nas bilheterias, foi realmente um fracasso quando ele foi lançado, mas com o tempo ele foi ganhando uma audiência cult ali, e décadas depois conseguiu uma sequência. Frozen foi um sucesso tão grande que nem a Disney estava esperando por isso, e as bonecas esgotaram em questão de semanas. O ponto não é se um filme é bom ou ele é ruim, o ponto é que a gente não sabe como é que a audiência vai reagir com os nossos filmes. E isso causa muito desconforto em quem faz filme. E muito desconforto em quem trabalha na parte de negócios em filmes. A indústria americana trabalha com investimento privado e muitas dessas pessoas que investem em filmes, elas não são artistas, elas são pessoas que trabalham com finanças, então elas precisam de dados e informações que de alguma maneira comprove que aquele filme que você está fazendo vai ter algum tipo de sucesso de bilheteria. E por isso que os estúdios em si têm medo de apostar em coisas novas, têm medo de apostar em pessoas, em histórias. Eles querem ter certeza que o que eles estão criando e colocando na frente dos investidores deles faça sentido em questão de números. E escolher fazer cinema é apostar em si mesmo. Você vai ter que assumir esse risco. Você vai ter que mostrar que você acredita em você o suficiente antes de que qualquer pessoa possa acreditar em você. E se você não acredita em você mesmo, nas coisas que você quer fazer, como é que os outros vão arriscar em você? Talvez eles demorem para ver o que você vê em si, mas se você continuar ali arriscando no que você quer fazer, talvez chegue um momento em que alguém vai querer arriscar em você também. Porque sim, vai ter gente que não vai acreditar em você, não vai acreditar nas suas ideias, mas isso não torna elas vilãs. Elas só estão com medo de errar. Pode soar meio pessimista, e eu não tô falando isso pra fazer você desistir. É mais um alerta das pedras que você vai encontrar nesse caminho. Essa indústria é feita de rejeição, você vai ouvir muito não, eu já ouvi muito não, já fui muito rejeitada. E o ponto é que a primeira pessoa que tem que acreditar em você é você mesmo. Mas eu tenho boas notícias. Exatamente porque ninguém sabe de nada, significa que tudo é possível. Não existe um caminho certo para o sucesso. Você pode usar as coisas que você tem acesso, as pessoas que você tem acesso. E mesmo que elas não façam parte da indústria, usa o que você tem, faz o seu próprio caminho. Quando as pessoas começaram a fazer covers de música no YouTube, ninguém esperava que ia sair um Justin Bieber, um Shawn Mendes do YouTube. Esse não era um caminho tradicional para quem queria virar músico, cantor, e mesmo assim deu certo para eles. Para o lado do cinema, teve o Mr. Guitarman. Ele é um brasileiro que mudou para os Estados Unidos com uns 13 anos de idade. E ele começou a fazer vídeos pro YouTube de stop motion, de música. E hoje em dia ele é diretor e faz filmes com a Netflix. Óbvio que tem gente que ainda consegue entrar na indústria de um jeito mais tradicional. Mas como eu disse, não tem um jeito certo. Você pode encontrar o seu jeito de entrar. Hoje em dia tem até criadores de conteúdo que estão fazendo filme e colocando seus filmes no cinema. Esse é um formato meio novo ainda, onde os criadores de conteúdo fazem parte de 80, 90% da equipe. A gente está acostumado a ver eles como atores, mas isso é pessoas que querem ser cineastas mesmo. Não sei quanto isso vai realmente funcionar no futuro,
Mas se você não tentar esses jeitos ecléticos e diferentes de entrar na indústria, a gente nunca vai saber o que realmente vai funcionar. Mas o ponto é que todos esses caminhos, o tradicional ou o diferente, tem em comum vai ser sempre a persistência. Tem uma imagem circulando na internet recentemente que é o relatório do roteiro Boogie Nights do Paul Thomas Anderson. Se você não sabe quem ele é um diretor que já foi indicado várias vezes para o Oscar, incluindo esse ano por causa do filme Uma Batalha Após a Outra. Mas esse relatório que está circulando na internet é um documento que ainda fazem muito hoje em dia e ele se chama Coverage. É um documento que resume basicamente o que o roteiro é, incluindo gênero, quão longo o filme é, onde vai se passar o filme, os personagens e normalmente os executivos leem esse documento antes de ler o roteiro para ver se é o que eles estão procurando no geral. Mas o principal é que a pessoa que está fazendo esse relatório também vai indicar se ela recomenda ou não esse filme para ser produzido. E adivinha o que estava escrito nesse relatório? Que o filme não era recomendado. Quem seja que leu esse roteiro para 20th Century Fox achou que o filme era fraco, que ele não tinha pernas. E eles aparentemente recusaram o filme. Quem acabou fazendo o filme foi a New Line, que é uma produtora independente dentro da Warner Brothers. E o mais irônico de tudo isso é que o filme foi indicado para Oscar de roteiro. Um roteiro que foi recusado por um estúdio foi indicado para um Oscar. A Fox não foi burra de ter recusado. Pode até parecer que foi, né? Porque você perdeu um filme que foi indicado para o Oscar. Mas não tinha como eles saberem o sucesso que o filme ia ter. Eles não tinham como saber que o Paul Thomas Anderson ia ser o diretor que ia ser indicado várias vezes para o Oscar durante a carreira dele. Nessa época que eles recusaram o filme dele, ele tinha feito só um filme. Esse ia ser o segundo filme dele. Não tinha outros estúdios apostando nele, mostrando que ele tinha a visão do futuro para o cinema. E o importante dessa história não é a Fox recusou ele. O importante é que ele não deixou aquele não afetar ele. Ele continuou indo atrás de pessoas que poderiam apostar nele, que talvez iriam ter interesse nele. Ele arriscou nele mesmo, ele arriscou nas ideias dele. Ele foi atrás, ele encontrou pessoas que disseram sim para ele e ele continuou. Essa indústria a gente vai ouvir muito não, só que a gente tem que continuar ouvindo os nãos até a gente finalmente encontrar o sim. Sempre vai ter alguém que vai falar sim pra gente, sempre vai ter alguém que vai acreditar na gente. Só que a gente tem que eliminar todos os nãos antes de encontrar esse sim. Cinema é uma carreira de longo prazo. Tem gente que acha que só talento vai te levar em direção a prêmios, vai te levar em direção a sucesso. Mas eu já vi que isso não é verdade. Eu já fui indicada para um grande prêmio. E não que eu não tenha sucesso, eu acho que tudo que eu já fiz até hoje está me levando cada vez mais perto de um sucesso grande. Mas não significa que eu atingi o topo. E será que existe esse topo também? Essa é a questão. Mas mesmo depois desse prêmio, eu não parei. Eu continuo persistindo. Essa indústria é sobre persistência. As pessoas que chegam no topo, que chegam no sucesso, que a gente pelo menos vê como sucesso, é porque elas não desistiram de fazer o que elas queriam fazer. E persistência não é só ficar insistindo na mesma coisa o tempo todo. É perceber que você também vai ter que evoluir e crescer como cineasta, artista, profissional. E eu consigo ver isso muito em mim, porque depois de anos trabalhando nessa indústria, eu sei que eu não sou a mesma pessoa que eu era no início, quando eu comecei. Eu sei que eu evoluí, eu sei que eu cresci, eu sei que eu vejo as coisas de uma maneira diferente. E eu tenho certeza que daqui a 10 anos eu vou ser uma cineasta diferente. Não porque eu escolhi mudar, mas porque eu evoluí. E como todo mundo, eu vou continuar não sabendo de nada também. Porque no fim, se a gente não sabe de nada, a única coisa que a gente realmente consegue controlar é o quanto a gente acredita na gente mesmo e quanto a gente está disposto a apostar em nós mesmos. Obrigada por assistir e eu vejo você no próximo vídeo.